Senhoras e senhores, tudo bem? Uma boa tarde, é uma satisfação estar gravando novamente vídeo para vocês. Quem ainda não me conhece, eu sou o Sanches. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever. A gente vai retornar com os vídeos para o canal, aproveitando que em breve tanto os alunos da polícia como do Corpo de Bombeiros devem estar ingressando e muita gente costuma me perguntar sobre a lei de promoção de praças. Então, esse é o primeiro vídeo dessa sequência, tá? Se vocês gostarem e a gente bater 100 likes nesse vídeo, a gente traz a parte 2. Lei de promoção de praças. Introdução. A Lei 8.230 de julho de 2015 regulamenta o processo de promoção de praças da Polícia Militar do Pará. Observação, é aplicada ao Corpo de Bombeiros também, tá, senhores? Garantindo critérios justos e objetivos para a progressão na carreira. Essa legislação reflete a valorização profissional e o reconhecimento dos serviços prestados pelas praças, alinhando-se aos princípios de hierarquia e disciplina que regem a instituição militar. Neste contexto, abordaremos os principais aspectos desta lei, incluindo os critérios, tipos de promoção e a importância do preenchimento seletivo de vagas no fortalecimento da corporação. Lembrando, tá, senhores, que aqueles que passaram no curso de formação de praças, eles serão alunos CFP. Após o término do curso, serão soldados PM ou BM. Depois de alguns requisitos e alguns prazos que os senhores vão aprender aqui na nossa lei, serão promovidos a cabos, terceiro, sargento, segundo, sargento, primeiro, sargento e subtenente. A gente vai ver todos os requisitos, tá? Isso é claro se nesse tempo você não estudar e passar no CFO ou no CHO. Mas isso é história para outra aula, tá? A priori você tem que entender o seguinte: entrei como aluno CFP, a minha próxima promoção será de soldado, serei nomeado a soldado. Depois de um certo tempo, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro e subtenente. Tá bom, senhores e senhoras? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Capítulo 1. Artigo 1º. Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos policiais militares do quadro de praças, de policiais militares em serviço ativo na Polícia Militar do Pará, o acesso à graduação imediata, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva. Artigo 2º. A promoção, ela é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo pertinentes ao grau hierárquico superior. Lembrando, tá, senhores, que quem já estudou isso daqui vai ver que hierarquia é o quê? A hierarquia é a subdivisão, tá? Dentro da graduação. A gente chama, nós temos dois tipos de estruturas: os graduados, que é para as praças, tá? E os postos, que é o grau hierárquico dos oficiais. Os graduados, tá? Eles vão passar para o grau hierárquico superior através do ato administrativo chamado de promoção. À medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação, por meio de criteriosos processos de escolha disciplinados por esta lei. Então, o que, que acontece? O que, que ele está te dizendo aqui? Podem ser criadas novas vagas via lei, tá? Podem ser extintas vagas mediante lei, mas pelo menos a priori, e no que nós temos da estrutura atual, que é a lei 5251, qual é a estrutura hierárquica que nós temos na PMPA? É essa bem aqui para as praças, tá?
aluno CFP, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro e subtenente. E é claro, dentro de cada um, eu tenho uma quantidade de vagas, hipoteticamente falando, tá? Imagine que hoje eu tenha, sei lá, 2.000 vagas para soldado. Estou só te dando um exemplo hipotético. Nada obsta que, por exemplo, passasse para 1.800, ou seja, que 200 fossem extintas. Bem como uma lei pode vir, alterar a lei de organização básica da PM e do bombeiro e passar para 4.000, criando novas vagas dentro de cada uma dessas estruturas. Então, é isso que basicamente a lei está falando, tá? Você vai poder ser promovido desde que a gente tenha vagas para o posto superior, na verdade, para o grau hierárquico superior, tá? Posto seria para oficiais especificamente. Finalidades. Compete a quem o ato administrativo? Quem estudava para os concursos do bombeiro e da PM, lembra que eu falava assim: o ato de nomeação do oficial é do governador e das praças é do comandante-geral. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros a edição do ato administrativo de promoção dos praças, tá certo? Parágrafo 2º. As promoções previstas nesta lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da corporação, elaborado com a finalidade de garantir o perfeito equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes. Senhores, quando vocês entrarem dentro da PM ou do Corpo de Bombeiros, vocês vão perceber que lá existe uma diretoria chamada de diretoria de pessoal ou setor de pessoal, que geralmente é o responsável por essa organização em si do concurso de vocês, dessas fases, de documentos, enfim, tá bom, senhores? Então, a priori, quem faz esses planejamentos dentro da corporação é o setor de pessoal, ou melhor dizendo, as diretorias de pessoal. E aqui, senhores, nós temos, tá? Nós temos as promoções, os tipos de promoções. Elas seguem alguns critérios que são 5: antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e post-mortem, tá certo? Sendo que as duas mais conhecidas e mais clássicas, e que a grande maioria dos militares são promovidos, são a por antiguidade e por merecimento. A gente vai explanar cada uma dessas com tranquilidade e com riqueza de detalhes. Essas duas aqui, elas são as mais comuns, mas também a gente tem por bravura, que é algo excepcional. Em regra na carreira da praça, ela vai ser promovida ou por antiguidade ou por merecimento. Bravura é algo excepcional que ocorre uma situação onde o policial militar ou bombeiro ele excede a sua, pelo menos o que a gente espera que ele atue, uma atuação excepcional, de alto risco, de elevada repercussão perante a sociedade, e ele pode ser promovido por bravura, mas não é tão comum, tá? Por tempo de serviço, que também a gente vai ver os critérios, e por fim, porte mortem, ou seja, se determinado militar vier a falecer, ele será promovido dentro de alguns critérios que nós iremos analisar com riquezas de detalhes nas nossas próximas aulas. Repito, é claro, se esse nosso vídeo tiver uma boa aceitação dos senhores, se vocês gostarem, é claro, e acharem que é útil para os senhores que estão entrando nas corporações em breve, tá bom? Então, pessoal, só antecipando rapidinho, essas duas características aqui, antiguidade e merecimento, elas são as mais comuns. Antiguidade está relacionada à sua posição. Tem o 01, o 02, o 03, o 04, o 05, enfim. Se eu tiver 20 vagas, quem são os primeiros que vão por antiguidade? Do 01 ao 20. E merecimento? Esse é um critério que depende de uma nota, de uma análise
verificada geralmente pelo seu comandante imediato. Você vai trabalhar lá com o comandante, no dia a dia ele vai verificar, não, esse militar ele é um militar padrão, ele tem uma boa postura perante a sociedade, então ele vai classificando. Tem uma planilha que analisa o militar, tá certo? O comandante é responsável por analisar, tem uma boa conduta, aí ele pode te dar uma nota. Dependendo dessa tua nota, as maiores notas são promovidas por merecimento. Conforme a nossa aula for avançando, os próximos vídeos, você vai ver a quantidade de vagas por antiguidade e por merecimento em cada promoção, tá bom? Parágrafo 1º. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetivadas 2 vezes por ano. Elas têm datas específicas para acontecerem. Nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta lei. Inclusive, este que vos fala teve o privilégio de ser promovido por antiguidade no último 25 de setembro, ou melhor, 25 de setembro de 2024. Então, senhoras e senhores, as promoções por antiguidade e merecimento, elas têm datas específicas. Uma no começo do ano, que a gente chama de abril, e outra no final do ano, 25 de setembro. É claro, tem alguns requisitos que vocês vão conhecer em breve, tá bom? As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo. Por quê, pessoal? Por exemplo, post-mortem. A gente tem como prever quando determinada pessoa vai falecer? Não. A mesma coisa bravura. Se determinado cidadão ele fez um ato de bravura em junho, ele pode ser promovido em agosto, se ele atender os requisitos, pelo menos em tese, sim, que a gente vai conhecer daqui a pouco os requisitos de cada um deles, tá? Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, poderá ocorrer a promoção por ressarcimento de preterição na forma disciplinada no artigo 32. A gente vai ver que essa promoção por ressarcimento de preterição é quando algum motivo, imagine que eu te falei agora que se nós tivermos 20 vagas, vai do 01 ao 20. Mas teve um problema lá com o 07 e ele não foi promovido. Ele conseguiu provar que aquele problema não foi culpa dele e que ele não tinha responsabilidade direta, ou seja, ele deixou de ser promovido. Então, foi promovido 01, 02, 03, 04, 05, 06, 8, 20 até o 21. Quando o 07 ganha essa situação, que ele deixou de ser promovido, tem como despromover o 21? Não faz muito sentido. Mas o 07 ele é promovido por ressarcimento de preterição, tá bom? A gente vai falar isso com mais detalhes para frente, só para adiantar para os senhores um pouquinho, tá bom? As promoções por tempo de serviço serão efetuadas na data em que a praça incidir nas hipóteses, ou seja, depende da data que ela vai atingir os requisitos para promoção por tempo de serviço. E parágrafo 5º, o militar que tiver o processo de transferência para a inatividade, quando a gente fala de inatividade, a gente está falando de reserva remunerada ou reforma remunerada, tá, senhores? Devidamente iniciado, não concorrerá à promoção. Perceba, ó, o militar que tiver o processo de transferência para a inatividade iniciado não concorrerá à promoção, salvo no caso de promoção por tempo de serviço, tá certo, senhores? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar uma mensagem aí embaixo do nosso vídeo, deixar o seu like. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que a gente traga mais aulas para os senhores e para as senhoras. Um abraço e fiquem com Deus.